Gente? Sim. Glória a Deus, coisa linda ver nossos filhos servindo ao Senhor, né? Essa é uma das maiores alegrias da nossa vida, é ver os nossos filhos servindo ao Senhor. Fala comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, essa é uma das palavras proféticas mais poderosas que existe. Amém, irmãos? Mesmo que talvez você não esteja vendo isso acontecer na tua vida, continue liberando a palavra profética no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual já aconteceu. Só basta acontecer no mundo cronológico humano, no Kairos de Deus, vai acontecer se você crer. Se creres, verás a glória de Deus. E não existe lugar melhor para nós vermos a glória de Deus do que nos nossos lares, nas nossas casas, nas nossas famílias. Abra comigo 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Nós vamos falar hoje sobre vivendo em quebrantamento e vulnerabilidade. Vivendo em quebrantamento e vulnerabilidade. Tem tudo a ver com o momento que nós estamos vendo, né? Levantando novos obreiros. E isso é a base do ministério, do serviço no reino de Deus. Também é a base da nossa vida. Se nós compreendemos que todos nós fomos chamados por Deus para sermos sal da terra e luz do mundo. Amém? Não é só os obreiros, pastores, missionários que são chamados por Deus para servir a Deus. Todo crente foi chamado para fazer a diferença na sua geração. Mas onde está a base da nossa, da onde Deus quer nos usar? Como é que nós temos que nos enxergar mediante a grandeza do reino de Deus? É sobre isso que nós vamos falar, como viver em quebrantamento e vulnerabilidade. Você vai aprender que a liderança no reino de Deus não vem de baixo para cima, não é controladora, não é avarenta, tampouco quer dominar os outros. A liderança no reino de Deus tem como base o fracasso, a dor, as lutas, um servir que liberta, um servir onde Deus é o centro. A palavra de Deus é o fundamento e nós vamos nos dedicar nesse relacionamento com Deus e com os nossos queridos irmãos. O nosso padrão de liderança hoje, infelizmente, coloca mitos de super-homens e super-mulheres. E muitas pessoas que se colocam nesse patamar de super-homens e super-mulheres, muitas vezes Deus permite, Deus às vezes até puxa o tapete para que caiam e percebam que nós não somos nada sem Deus. Amém? Fala comigo. Sou vulnerável e preciso ser quebrantado. Então, esses dois conceitos nós vamos trabalhar hoje. Quebrantamento e vulnerabilidade. Como duas chaves de poder na nossa vida. E tendo como exemplo aqui o apóstolo Paulo. Por isso, quando tempestades fortes atingirem vocês vão estar preparados. Diferente desses, às vezes, que se sentem superpoderosos. Eu tenho ensinado aqui, Deus não quer que você seja nem um demônio, nem um anjo. Deus quer que você seja apenas um ser humano semelhante a Jesus. Amém? Seja um ser humano, e o ser humano precisa de quebrantamento, ele é vulnerável, e por isso ele precisa se conectar com a fonte do poder, e a fonte é Deus. É o que nós lemos ali em 2 Timóteo 2, fortifica-te na graça do Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo, o segredo do obreiro cristão é a força e a graça do Senhor sobre nós. Não está em nós, não está nos nossos dons, nas nossas habilidades, nas nossas capacidades, não. Está na força do Senhor. Acho lindo quando o salmista diz, no Salmo 37, o Senhor é a força da minha vida. Amém? Fala comigo, o Senhor é a força da minha vida. Então compreenda isso, aprenda isso à luz da palavra de Deus. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 12, 1. Em verdade
que não convém gloriar-me mas passarei as visões e revelações que tenho recebido do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei, Deus o sabe, um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Quem era esse homem, gente? Era o próprio apóstolo Paulo. Ele estava falando dele aqui. Foi ele que teve essa experiência extraordinária de ser arrebatado ao terceiro céu, ao trono de Deus, né? Ao lugar do trono de Deus. Versículo 3 diz: eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Palavras inefáveis significa palavras incapazes de se descrever de forma humana. Olha que coisa tremenda. O que Paulo viu lá no céu, no terceiro céu, são coisas tão extraordinárias que não existem palavras no linguajar humano que possam descrever aquilo que ele viu e que nos aguarda na glória eterna. Amém? Quem quer ir para o céu comigo aí? Dá um glória a Deus. Então tem coisas gloriosas, inefáveis, que aguardam você lá no céu. Olha o que diz o texto sagrado. E ao homem não é lícito falar, ou seja, tem algumas coisas que Deus o proibiu de falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Olha só onde é que estava a glória do apóstolo Paulo. Não estava nas suas destrezas, nos seus dons, nos seus talentos, nas suas capacidades, no seu patrimônio, na sua cidadania hebraica e romana. Não, irmão, a glória do apóstolo Paulo estava nas suas fraquezas. É daí que nós tiramos a palavra vulnerabilidade, quebrantamento. Você vê um homem quebrantado, um homem que se sente fraco, vulnerável e que confia no poder e na glória de Deus. Versículo 6, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, tolo, imprudente, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, aonde? No terceiro céu, que ele recebeu lá de Deus, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Olha só, irmãos, um mensageiro de Satanás. Isso aí, entre os teólogos, nós não sabemos se era uma enfermidade, se era uma tentação, uma inclinação, uma fragilidade na alma dele, ou se era um demônio mesmo que aparecia para esbofetear a cara de Paulo diariamente, um espinho na carne. Eu creio que era um demônio. Mensageiro de Satanás são os demônios, que vinham esbofetear para o Paulo baixar a bola e entender que ele não era nada sem Deus, para ele não se ensoberbecer das revelações tremendas que ele havia recebido do próprio Deus. Nós sabemos em Gálatas também que Paulo sofria de problema de visão, porque ali ele fala que escreveu com letras garrafais, letras enormes, a carta aos Gálatas. Então provavelmente quando ele teve aquele vislumbre do Cristo ao meio-dia, a caminho de Damasco, ele teve as suas visões afetadas, ele ficou cego durante 3 dias, de repente as escamas caíram, ele voltou a ver, mas nós não sabemos que nível de visão foi restaurada sobre ele, e o que deixa entender o texto é que ele tinha algumas dificuldades na sua capacidade visual, talvez uma enfermidade, tá bom? Versículo 8, acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, esse mensageiro fosse tirado de mim. E disse-me o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amém? Você pode colocar a mãozinha no seu coração comigo e falar, a graça de Deus me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza.
Olha que coisa linda esse texto sagrado para abençoar o nosso coração. Quando você se sentir vulnerável, fraco, frágil, quebrantado, lembre-se, é o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Glória a Deus. De boa vontade, pois, me gloriarei, diz Paulo, nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu não sei vocês, irmão, mas eu quero que o poder de Cristo habite na minha vida. Amém? Que o Espírito Santo venha de forma copiosa, gloriosa sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, a glória de Deus. Hoje de manhã mesmo nós estávamos aqui na adoração, de repente fui tomado na segunda música, aqui águas purificadoras, estava me contendo aqui para não chorar no meio do canto. Irmãos, é uma coisa gloriosa quando o Espírito Santo vem sobre você. Às vezes você não consegue nem controlar, né? Esses dias, né, a nossa querida irmã preciosa ali foi batizada, saiu do batismo, ela me contou o testemunho. Quando ela entrou dentro do carro, veio uma unção de alegria sobre ela. Ela começou a rir, não conseguia dirigir, teve que parar o carro. Provavelmente foi batizada com o Espírito Santo. Logo depois do batismo, irmãos. Olha que coisa linda. Irmãos, é sobrenatural o que Deus tem para nós nesse lugar. É sobrenatural o que Deus tem na sua vida, querido. A Bíblia diz em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você buscar ao Senhor de todo o seu coração, você vai experimentar o poder e a glória de Deus sobre a tua vida. Você vai ver Deus fazendo coisas tremendas na sua vida. Mas lembre-se, é na nossa fraqueza que habita o poder de Cristo. Porque me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele termina o versículo 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, né, quando falam mal, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Amém, irmãos? Só Deus pode transformar a fraqueza em força. Só Deus pode pegar a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade e manifestar a sua graça e o seu poder sobre você. Se eu estou aqui na frente, querido, é fruto do poder e da graça de Deus. Era um menino tímido, vermelhinho, quando chamava o meu nome eu ficava igual um tomatinho. Às vezes até hoje mesmo, quando eu faço uma coisa ou outra assim, no sentido de inesperado, eu ainda fico vermelhinho, rosadinho. Era tímido, né? Hoje você me vê aqui descolado, não era assim, irmãos. É o poder de Deus em nós. Poder de Deus em você pode te transformar numa outra pessoa que você não era, mas em Deus você vai ser, para a glória de Deus, porque o poder de Deus virá sobre você, para que você cumpra o teu chamado, o teu propósito, aquilo que Deus decretou no seu coração, aquilo que Deus arquitetou, aquilo que Deus sonhou, vai se realizar na sua vida, em nome de Jesus. Mas a grande chave são esses dois conceitos: reconhecermos que somos fracos, frágeis, vulneráveis, e nos quebrantarmos diante desse poder criador de todo o universo, que é o poder do nosso Deus. Se abrigue debaixo do poder de Deus, se coloque debaixo da graça de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Por isso nós precisamos desenvolver uma teologia da fragilidade. Hoje se prega muito sobre super-homens, irmãos, isso é humanismo. A teologia bíblica é a teologia da fragilidade. Nós não somos nada sem Deus, Deus é tudo. Mas Ele age e opera através de simples homens e mulheres que reconhecem a sua vulnerabilidade e se quebrantam diante da sua presença. Hudson Taylor, um dos maiores missionários que já pisou nessa terra, ele dizia: o mundo ainda verá o que Deus pode fazer através daqueles que se entreguem, se rendam completamente a Deus.
Amém? Como fruto do trabalho desse homem, um médico que havia se formado na faculdade de Oxford, e no auge ali da sua profissão, quando ele iria começar a ganhar dinheiro, Deus o chamou para o interior da China, e a partir do trabalho missionário desse grande homem de Deus, chamado Hudson Taylor, hoje tem mais de 200 milhões de novos nascidos na China, irmãos. Olha que coisa gloriosa. Porque o mundo ainda verá o que Deus pode fazer através de homens e mulheres que se rendam e se entreguem inteiramente nas mãos de Deus. Será que você pode levantar as mãos para os céus comigo? Estou todo arrepiado aqui. Fala assim: Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, eu me entrego a Ti. Senhor, eu sou Teu. Senhor, usa minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Uma das frases mais poderosas que existe é: usa-me, Senhor. E Deus, querido, te usa sem abusar de você. Pelo contrário, quando Ele te usa, você se sente realizado. Porque quando Deus te usa, você compreende que você nasceu para aquilo, para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Muitas vezes, irmãos, relacionamentos são marcados pela dor, pelas divergências. Muitas vezes nos decepcionamos com pessoas, casamento, família, igreja, trabalho. Hoje em dia, quando se fala de liderança, de poder, de uma posição, geralmente vem junto manipulação, lutas pelo poder. Basta olhar para a nossa política hoje, brasileira. Humilhação, sedução, atitudes defensivas, solidão e rupturas relacionais. Olha quanta confusão hoje quando se fala de liderança. Mas no reino de Deus é totalmente diferente. É totalmente diferente. Compreenda, irmãos, que nós podemos alcançar os nossos objetivos, conseguir as coisas, mas nunca nos sentiremos completos ou satisfeitos sem o nosso Deus. Sem Deus você nunca vai estar satisfeito, nunca estará completo, sempre estará faltando alguma coisa. Como dizia um dos patriarcas, Agostinho, no nosso coração existe um buraquinho, e nesse buraquinho só cabe a presença do Espírito Santo de Deus. Só Deus pode preencher o buraquinho do teu coração. E esse Deus tão grande, tão poderoso, Ele quer vir habitar sobre você. Se você reconhecer a sua vulnerabilidade, se quebrantar na presença de Deus, essa sensação de vulnerabilidade, de imperfeição, sempre estará nos acompanhando, sim ou não, irmãos? Sim. Quem é sério com Deus compreende isso. Sempre que Deus nos manda fazer alguma coisa, o primeiro sentimento que vem é o sentimento de imperfeição, de incapacidade. Tudo isso para que seja gerado no nosso coração quebrantamento e vulnerabilidade. Muitas vezes Ele nos lança diante de um problema, diante de uma situação difícil, para que nos prostremos e busquemos ao Senhor, a fim de reconhecer que nós precisamos do Senhor, precisamos do Salvador. Amém? Você reconhece isso na tua vida? Por exemplo, uma das coisas que mais a Bíblia faz é mostrar para nós que nós somos pecadores. E quando você reconhece que você é pecador, só tem uma saída: se lançar nos braços de um Salvador. Graças a Deus que nós temos esse Salvador, esse Senhor. Só que infelizmente, muitos fogem desse sentimento de vulnerabilidade, quebrantamento, imperfeição. Outros lutam, outros se escondem, outros fogem do tratamento de Deus. Alguns fogem como, irmãos? Alguns fogem, enterram-se na dor, nos vícios, nas compulsões, evitando a vida e focar apenas em parte da vida. Perdem a perspectiva celestial, a perspectiva eterna. Às vezes tem outros que investem energia no ministério como forma de evitar certos relacionamentos desagradáveis na sua casa. Quantas e quantas pessoas hoje se envolvem com as coisas de Deus para fugir de problemas dentro de casa? E não funciona, irmãos, vai arrebentar lá na frente. Primeiro você precisa aprender a pastorear dentro da sua casa. Amém?
Seu primeiro ministério é a sua família, é a sua casa, é ali que se encontram os verdadeiros homens e verdadeiras mulheres de Deus. Não é de trás de um púlpito, não é na frente de um palanque, é nas nossas casas, nas nossas relações mais próximas, nas nossas relações mais profundas. Será que as pessoas nos amam? Será que as pessoas reconhecem uma graça de Deus na nossa vida? Uma liderança em amor, uma liderança sacrificial, uma liderança que se doa? Ou você tem agido com tirania, com manipulação, quer tudo que as coisas sejam do seu jeito? Irmãos, não é assim que se funciona. Quantos são bem-sucedidos na vida profissional, mas falham de forma miserável na sua casa? Outros lutam como? São pessoas iracundas, iradas, amarguradas, violentas, porque a vida não é o que gostariam que fosse. E não é mesmo, irmãos. A vida não é o que você gostaria que ela fosse. Aprenda isso. Existem frustrações, existem traições, existem decepções, existem feridas, existem ofensas, injustiças são sofridas. E essas pessoas descontam então a ira nos políticos, nos irmãos, nos seus familiares, buscando uma teologia esquisita ou diferente. Muita gente fica brava até com Deus. Sim ou não, irmãos? Dentro da igreja, às vezes você vê crentes revoltados com Deus. E é tudo que o diabo quer. Quando ele gera revolta no seu coração contra Deus, você começa a blasfemar. O que é a blasfêmia contra Deus, irmãos? É dizer mentiras com relação ao caráter de Deus. Por exemplo, você está passando uma luta e um problema, você diz: Deus não é bom, Deus se esqueceu de mim, Deus não está nem aí para mim. Isso é uma blasfêmia. Deus é injusto, por que Deus levantou fulano e eu não? Por que o ciclano conquistou aquilo e eu não? Deus é injusto, a vida é injusta. É tudo que o diabo quer, que você viva uma vida se comparando com os outros, cobiçando do outro, invejando do outro, não sendo grato por aquilo que Deus te deu. E essas pessoas têm conflitos interiores, e esses conflitos interiores muitas vezes são vomitados sobre os outros, através da agressividade, soberba e grosseria. Fala comigo: agressividade, soberba e grosseria. Vocês acham que tem muito crente grosseiro, gente? Sim ou não? Meu Deus. Agressivos. Eu já vi luta dentro da igreja. Soco. Para você ver o nível de carnalidade que pode haver até dentro de uma igreja. Agressões, ofensas, pessoas fugindo, porque não reconhecem as suas vulnerabilidades, não entregam áreas da sua vida, são mal resolvidas e se tornam agressivas, orgulhosas ou soberbas e grosseiras com outras pessoas. Alguns se escondem, muitos edificam a vida com o intuito de cobrir quão defeituosos são, quão falhos são, quão quebrados são, quão frágeis são, quão limitados são, quão imperfeitos são. Irmão, não tenha medo disso, amém? Aprenda com o apóstolo Paulo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Seja alguém autêntico, transparente. Não tenha medo de mostrar as suas vulnerabilidades. Pastor, mas se verem os meus defeitos, não vão me amar mais. Irmão, quem te ama vai te amar apesar dos teus defeitos. Sim ou não? Sim, o amor supera os defeitos. Um exemplo é o casamento. Você sabe todos os defeitos do teu cônjuge e ele também sabe dos seus. Mas você aprendeu pela graça de Deus que o amor de vocês superabunda, transpõe essas deficiências. E vocês, com a graça de Deus, maximizam, potencializam as virtudes e qualidades uns dos outros. Amém? É assim que nós temos que olhar para as pessoas. Minimizar os erros e as falhas, os defeitos, e maximizar as virtudes e qualidades do outro. Aprender a ler, como eu falei quarta-feira, a ler o coração das pessoas, e não apenas a ação das pessoas, as palavras das pessoas, mas o coração
das pessoas. Certa vez eu me lembro de um amigo que fez uma avaliação errada sobre a minha vida. E ele chegou no meio do telefone e começou a me ofender, assim, falar, cara, eu não sabia que tu ia fazer isso e tal, e começou a me ofender, me xingar no telefone. E era um cara muito querido no meu coração, que eu amo e amava e continuo amando até hoje. E quando ele começou a soltar os cachorros em mim, eu me lembro dessa cena, eu virei para ele e falei assim, Deus me deu uma sabedoria na hora ali, e eu falei assim, cara, eu fico muito triste que você está pensando isso de mim. Eu achava que você era meu amigo. Porque um amigo conhece o coração do outro amigo. Se você está pensando isso de mim, é porque você não é meu amigo. Porque se você fosse meu amigo, você saberia qual é o meu coração. Isso que você está dizendo de mim não é verdade. Esse não é o meu coração. Você está fazendo uma leitura errada sobre a minha vida. E aí eu peguei, desliguei o telefone e tal, deixei um tempo, orei sobre aquela situação. Deu 2 dias depois, o cara se envergonhou dos cachorros que ele soltou em cima de mim, me ligou pedindo perdão. Amém? Aprenda isso, irmão. Quando o outro for carnal, aí você precisa ser espiritual. Amém? Quando o outro for imaturo, você precisa provar a sua maturidade em Deus. Fazendo aquilo que é certo, reagindo de forma correta, conforme a palavra do nosso Deus. Mas muitos se escondem, não querem mostrar quem são. Evitam falar de decepções, de contratempos, tanto da sua vida pessoal como da igreja. Exageram fatos, exageram números, focalizam apenas no sucesso, evitando pensar nos fracassos, defeitos e limites. Todos nós, alguma vez na nossa vida, já fracassamos. Sim ou não, irmãos? Quem já se sentiu fracassado aqui, levanta a mão. Eu levanto as duas. Quem já se sentiu com algum defeito ou falha que tinha vergonha ou tem vergonha? Todos nós, irmãos. Quem alguma vez olhou para si e reconheceu em si limites? Todos nós. Isso é ser humano. É ser vulnerável, são as nossas fragilidades, onde o poder de Deus vai operar, meus irmãos. Amém? Lembre-se disso. Os apóstolos de Cristo, eles tinham essa autoridade, esse poder, essa graça de Deus. Por quê? Porque eles compreenderam o poder da fraqueza e do quebrantamento. Fala comigo, quando eu estou fraco, aí sou forte. Amém? Porque eu me glorio, fala comigo, eu me glorio nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse sobre a minha vida. Então não tenha vergonha das suas vulnerabilidades, dos seus limites, dos seus defeitos, das suas fraquezas, apresente ela diante do Senhor. Como foi naquela época, hoje também as pessoas acham que o seu valor está determinado pelo poder, pela fama, pela beleza, quantas curtidas tem, se tem talentos, se tem força, se são fortes. Pessoas brilhantes nos fascinam, sim ou não, irmãos? Sim. Pessoas de sucesso são o nosso alvo, pessoas com habilidades intelectuais ou até verbais. Muito do poder e da força do mundo está infectando nós cristãos modernos. Sim ou não? Sim. Isso é mundanismo, é humanismo. O evangelho é diferente. É o que o John Stott, no Discípulo Radical, seu livro precioso, te recomendo ler. Ele diz que nós vivemos a contracultura cristã, a cultura contrária desse mundo. Enquanto o mundo aparenta, né, e projeta super-homens e super-mulheres, o reino de Deus revela as nossas vulnerabilidades e as nossas fraquezas. Amém? E nos ensina que o mundo gira não em torno de nós, mas em torno e no centro gravitacional de Deus. Amém? Deus é o sol, da qual todos nós orbitamos.
Nós não somos o sol da qual tudo que Deus criou orbita, não, e as pessoas também, não. Deus é o sol. Ele é o centro de todas as coisas. E Ele precisa estar no centro do nosso coração. Não se deixe levar por esses enganos. As nossas igrejas hoje são medidas pela estrutura, pelas finanças, pelo sucesso, pela quantidade de pessoas, pelo alcance. Mas Paulo aqui, irmãos, está defendendo a autenticidade na liderança, apelando não para suas visões, do terceiro céu, das moradas eternas de Deus, nem para suas revelações. Ele era um profeta de Deus. Tem vários episódios onde Paulo se revelou como um grande profeta. Nem também pelos seus sucessos, falava vários idiomas, era inteligentíssimo, ele dominava a filosofia grega, helênica, romana, tinha cidadania romana, era um cara culto, aprendeu aos pés do maior mestre da sua época, Gamaliel, o grande Gamaliel, uma das maiores mentes da sua época. Nem os seus dons, Paulo era cheio de dons. Mas a glória de Paulo estava onde? Nas suas fraquezas. Coloca a mãozinha no seu coração e fala: Senhor, que a minha glória esteja nas minhas fraquezas. E que o poder de Deus repouse sobre mim. É claro que quando eu estou falando de fraqueza, irmão, não estou dizendo para te continuar fazendo coisas erradas. Não é isso que nós estamos ensinando aqui. Ah, não, eu tenho a minha fraqueza, então vou continuar praticando aquela fraqueza da carne. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de limites, de sentimentos que permeiam o nosso coração, de autoconfiança que tem que cair por terra e a nossa confiança tem que estar no Senhor. De um coração quebrantado, de um coração que reconhece que a nossa força é Deus, que é a graça de Deus que faz a diferença, que só estamos de pé porque a mão graciosa do Senhor nos sustenta. Amém? Você só está de pé, irmão, porque a mão graciosa de Deus sustenta você. Como Paulo fala lá em Gálatas, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Por isso, quando nós chamamos a atenção de um irmão, a Bíblia diz, nós devemos corrigir os nossos irmãos quando observarmos alguma falta, alguma falha, com espírito de brandura, docilidade, de amor. E Paulo continua dizendo: você que está de pé, cuidado para que não caia. Só estamos de pé porque a graça de Deus tem nos sustentado. É a força do Senhor que faz a diferença na nossa vida. Amém? Deus permitiu a Paulo um espinho na carne, para que ele permanecesse humilde. Meu irmão, qual é o espinho na carne que Deus permite que você tenha na sua vida? Qual é o seu espinho na carne que gera quebrantamento e humildade no seu coração? Lembre-se, a sua maior fraqueza, ou seja, do apóstolo Paulo, era também o seu maior sinal de autoridade e de apostolado recebido por Deus. Era por meio dessa fraqueza que o poder e a glória de Deus e a glória de Jesus fluíam sobre ele. Ele se sentia fraco, e quanto mais fraco ele se sentia, mais ele dependia de Deus. Amém? Dependemos de Deus, irmãos. Dependemos de Deus, dele. O importante é Jesus em nós. Não as nossas habilidades, não os nossos talentos. Tudo isso é bom, é maravilhoso, mas essa não é a base do nosso ministério, da nossa vida com Deus, do nosso lidar com o outro. O reino de Deus se trata do poder e da força dele. Amém? O mundo aí fora lê livros de autoajuda. O cristão não. O cristão busca a ajuda do alto. Amém? O cristão busca a ajuda do alto. Ele não precisa de autoajuda. Ele não precisa ficar lendo essas abobrinhas, essas filosofias, que até na hora parece ser bonita, bacana, funcionar, mas no dia a dia, no caminhar da vida, você vai ver que você precisa do poder do alto, da ajuda de Deus, meu irmão, do poder dele, da força dele. Qual é o seu espinho na carne?
aceite o dom da deficiência, o obstáculo que Deus coloca na sua vida. Pode ser talvez uma fragilidade emocional. Quantas e quantas pessoas têm isso? Uma fragilidade emocional. Pode ser uma ansiedade que você esteja lutando. Talvez um isolamento severo, uma solidão. Talvez carências profundas na tua alma, cicatrizes na alma, uma tentação que você está enfrentando. Irmãos, lembre-se, o mundo diz para você, você é um perdedor, mas Deus diz, esta é uma experiência humana, que atinge a todos os homens, é um dom moldado por mim, diz o Senhor, para que você lidere por meio da fraqueza, do quebrantamento, e não pelas suas forças, meus irmãos, amém? Faça isso, viva nessa dimensão. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O quebrantamento é um desígnio, é um propósito, é a vontade de Deus para a nossa vida. Quando alguém puxa a tua orelha em alguma coisa, como é que você reage? Você se arma todo? Você se justifica? Você defende o teu eu? Se arma todo e acaba agredindo as pessoas, tentando desfazer delas, para proteger o teu eu, o teu ego inflado? Ou você coloca o teu eu, o teu ego na cruz e compreende que em Cristo nós estamos mortos? Para que Cristo possa viver em nós, nós precisamos morrer para o nosso eu. Amém? Infelizmente, irmãos, tem muitos crentes com ego inflado, com eu exacerbado. Era o que um teólogo, filósofo alemão chamava de ego absoluto. Por exemplo, o que é um criminoso? Um matador em série, uma pessoa que adora quebrar as leis da sociedade. É um ego absoluto. É uma pessoa que tem um ego tão inflado que nem a lei, nem a sociedade, nem os outros importa. Eu vou pisar em todo mundo, eu vou fazer o que eu quero, se tiver que arrebentar com os outros, eu não estou nem aí. E por isso que existem as leis. Para frear esses egos absolutos. Para frear esses sem freios. Essas pessoas que acham que pode pisar em cima de todo mundo, fazer o que for, promover injustiça e que não vai dar nada. Aí o Estado tem que ir lá e prender, jogar na cárcere, tirar a liberdade. Para que ele possa aprender que o mundo não gira em torno dele. Que o ego dele tem que ser alfinetado e desinflado. E assim também conosco, irmãos. Amém? O nosso eu precisa ir para a cruz. O crescimento de Paulo foi proporcional ao seu crescimento na fraqueza e no reconhecimento da sua pecaminosidade. Tem um determinado trecho da Bíblia, ele diz: dentre os pecadores eu sou o maior. Olha só. E Paulo era um homem consagrado, santo, dedicado ao Senhor, usado poderosamente na mão de Deus. Mas a sensação de vulnerabilidade, o quebrantamento dele era tão grande, que ele dizia, dos pecadores aí, ó, eu sou o maior. Quanto mais ele se aproximava de Deus, mais ele percebia a sua própria fragilidade e a sua própria pecaminosidade. É assim na vida, quanto mais perto da luz você está, maiores defeitos você vê em você, sim ou não? Se tem uma coisa que a luz faz, ela mostra os nossos defeitos, erros, falhas. A luz mostra isso, e assim é com o Senhor. Quanto mais próximo de Deus você for, mais você vai se sentir fraco diante da grandeza do seu poder. Amém, irmãos? Muitas pessoas leem livros sobre a humildade, mas infelizmente não são humildes. Outros pregam e fazem estudos bíblicos sobre o tema, mas permanecem intocáveis. O único tipo de pessoa que Deus usa é aquele que não depende dos próprios recursos ou talentos. Preste atenção, Moisés era gago. Timóteo, esse que nós lemos ali em 2 Timóteo capítulo 2, tinha úlceras dentro do seu aparelho, no seu estômago,
no seu aparelho digestivo. Por isso que Paulo manda ele tomar um pouquinho de vinho, porque o vinho na época era um remédio para úlceras, para problemas estomacais. Jacó era um enganador, mas pelo poder de Deus se transformou num príncipe de Deus. Amém? Quando teve um encontro com o Senhor, poderoso em Peniel. Jonas fugiu da vontade de Deus. Não é só você que foge da vontade de Deus, Jonas também fugiu. Noé ficou bêbado e trouxe consequências terríveis sobre a sua vida. Deus sempre usou vasos rachados. Fala comigo, eu sou um vaso rachado, de barro. Isso aqui é tremendo, irmãos. Nós viemos do pó da terra e ao pó da terra nós retornaremos. Nós somos vasos de barro. A excelência e o poder é o Espírito Santo, é o tesouro de Deus que mora em nós. Compreenda isso, somos vasos de barro, vasos rachados, para que Deus possa mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Então escolha viver em quebrantamento, em vulnerabilidade. Quando você vive assim, você desafia profundamente e deixa de lado o que as pessoas pensam sobre você, e se rende ao amor de Deus e à misericórdia do Senhor sobre a tua vida. E assim podemos ajudar a criar nesse lugar, nessa comunidade, um ambiente de amor, de segurança, para que as pessoas saiam do seu esconderijo, se tornem vulneráveis, sejam elas mesmas, e apesar dos seus erros e falhas, sejam amadas, acolhidas neste lugar. Amém? A igreja é um hospital de pessoas arrebentadas e feridas, que são transformadas e curadas pelo poder de Deus. Não existe igreja perfeita. Se existisse, o dia que você entrasse nela, já seria imperfeita. Lembre-se disso. Por isso precisamos aprender tudo isso. Só assim as nossas igrejas se tornarão comunidades de graça e de amor, e cada vez mais Deus trará as suas ovelhinhas para estarem neste lugar. Amém? Quantos vasos nós temos aqui de barro? Quais são as duas palavrinhas que nós trabalhamos hoje? Quebrantamento e vulnerabilidade. Fala comigo, quebrantamento e vulnerabilidade. O pastor Cote já dizia, quando você casa, Deus quebra os vasos. Quando você gera filhos, Deus pisa nos cacos. Termina de te quebrar de vez. Quem é papai e mamãe sabe o que eu estou falando, não é verdade? Parece que o eixo da tua vida muda completamente. Tudo é em prol deles, futuro deles, os netinhos, os sonhos, planos. A gente vive em função, o eu parece que desaparece. Porque Deus termina de pisar nos cacos. Amém? Quantos vasos de barro nós temos aqui nessa noite? Coloque-se de pé, vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Isso é lindo, irmãos, quando nós temos uma palavra dessa,